não é difícil perceber que ele chegou. Seja pelo estilo extravagante ou pela multidão que o cerca. Há quem ultrapasse barreiras por um único abraço. Porque mesmo sem jogar, Neymar nunca deixou de ser referência. Pô, só de ouvir a voz do Neymar ali, eu fiquei feliz, né? Cada dia que passa, eu sou mais fã dele ainda. Dele sem inspiração, sabe? Não só pra mim, mas pra todos os jovens. Que é um cara que a gente cresceu vendo ele na seleção brasileira. Eu sempre disse, desde pequeno, meu ídolo é o Neymar. Ele é o brasileiro mais seguido nas redes sociais em todo o mundo. São mais de 220 milhões de contas que acompanham a vida do jogador. Mas por trás dos holofotes, das câmeras e das declarações polêmicas, há um Neymar que poucos conhecem, o que dribla as dificuldades para ajudar quem precisa. Cauã Araújo, de 14 anos, sabe bem disso. O menino viralizou nas redes sociais ao se emocionar por ganhar de presente do pai um par de chuteiras iguais às do atacante. Ué, mas era da Umbro, cara! Dou uma causa isso aí, então. Era da Umbro, cara! O vídeo viralizou e chegou ao Neymar, que entrou em contato com a família de Cauã para presenteá-lo com camisetas, tênis, boné e chinelos. Mas Cauã tá longe de ser o único. Pedro Lopes é influenciador digital e conhece o atacante há muito tempo, desde quando o futebol ainda era um sonho. Eles jogaram juntos nas categorias de base, mas foi num episódio fora de campo que a amizade fortaleceu. Teve um acidente em casa e minha casa pegou fogo praticamente por inteiro, assim. Ele me liga no telefone, eu até estranhei, falei, caramba, o Neymar tá me ligando, né? Aí eu pego o telefone e falo, oi, e aí, irmão? Ele, e aí, irmão, como é que você tá e tal? Falei, tô bem e tal. Pô, fiquei sabendo aqui, me contaram aqui, eu tô aqui no vestiário pra entrar no jogo, né, no aquecimento contra o México e tal. E tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem e tal. Alguém se machucou? Eu falei, ninguém se machucou. Eu falei, faz um favor pra mim. Pega as suas coisas e vai lá pra minha casa lá no Guarujá. Nesses momentos que você vê quem tá realmente com você e quem não tá. Os dois passaram a viajar juntos em família. A última vez foi neste mês, quando o Neymar também recebeu o atacante Lamine Yamal do Barcelona em casa no Rio de Janeiro. Foi o encontro do espanhol com o maior ídolo. E Pedro, amigo do brasileiro, acompanhou tudo de perto. O Neymar é uma pessoa incrível, uma pessoa receptiva pra caramba, recebeu todos os amigos dele. A gente fez até uma resenha lá na casa do Neymar e o Lamine ficou lá trocando ideia com todos os amigos dele, tirou foto com todos os amigos dele. Curtiu o pagode, né? Curtiu o pagode. A gente foi os amigos dele, do Lamine, tiravam muita foto com o Neymar, porque idolatram o Neymar. Sua forma de jogar, de curtir, você olha pra ele e ele transmite alegria. Eu acredito que isso é o que mais me inspira, porque eu jogo para que as pessoas desfrutem. Ser uma inspiração hoje, né? Você vê os jovens hoje que estão despontando no mundo, que são os melhores dos jogadores do mundo hoje. Falarem com muito carinho do seu nome, falaram que você é referência para ele, que você é o ídolo do cara. Para mim é uma alegria enorme, né? Porque é um legado, sim, que você está deixando no futebol. Quando você se torna uma inspiração para diversos jogadores, é porque você fez algo pelo futebol. Então, o meu papel está feito. Agora, não é só o Pedro que tem boas lembranças com o Neymar. Teve gente que se surpreendeu ao encontrar com o craque. Olha a história que o Bruno Piscinato conta pra gente. Alô, tá, em 10 minutos tô aí. Em janeiro de 2012, o time do Santos fez uma ação e escalou Neymar para viver um dia de taxista. Nas ruas da cidade, ele surpreendeu 10 torcedores. Eu mesmo conversei com um dos felizados. Vai que eu dou sorte. Eu tava saindo pra ir pra faculdade, como é de praxe, ali eu saio sábado, às 12h30. Quando eu chego, vou pegar o meu táxi. Quem é o motorista? Neymar, tá? Agora presta atenção nessa imagem. O táxi do Neymar chega para fazer a corrida desta mãe com um carrinho de bebê. Ele fica confuso, não sabe nem como colocar o carrinho dentro do carro. Hoje eu voltei para saber como essa cena terminou. 13 anos se passaram e nós viemos fazer a reconstituição desse dia.
o mesmo repórter, o mesmo bairro de Santos, o mesmo prédio, né? Mesmo prédio. A mesma mãe também? A mesma mãe. A filha é a mesma? Sim, com certeza. Só cresceu um pouquinho, né, Júlia? Só um pouquinho. Não cabe mais no carrinho. Não. O carrinho também é o mesmo? O carrinho é o mesmo. A mãe é a Flávia e a bebê cresceu. Júlia tem 15 anos. Até hoje, a Flávia tem dificuldade de acreditar em tudo que aconteceu. Na verdade, era um dia de mostra de estudos na escolinha dela, né? Quando ele parou na minha frente, ele estava de boné, né? E o vidro estava levantado. E eu fiquei assim. Aí eu olhei bem e falei, nossa, será que é o Neymar? Falei, meu Deus, não consigo nem tirar uma foto disso aqui, nada. Aí tinha uma pessoa da equipe e ela falou, olha, eu vou tirar a foto pra você e depois eu te mando. E você tem essa foto? Não. O único registro, a única prova é a nossa reportagem da época. Graças a ela, a Júlia cresceu sabendo que teve um rápido encontro com o ídolo. Aí, mãe, tem um vídeo do Neymar, assim, o Neymar. Aí ela mostrou a gente no carro de bebê, aí ela contando a história. Aí o pessoal vem aqui, às vezes amigos deles, eles contam. E como será que a bebê Júlia se comportou na época quando viu o craque? Ela super aproveitou a presença do Neymar, né? Dormiu o tempo todo. Ela estava dormindo no carrinho, você pegou no colo. Sim, entrei com ela no colo e ela continuou dormindo. Continuou dormindo. Ou seja, tem pessoas que sonham a vida inteira estar alguns segundos perto do Neymar. A Júlia fez o quê? Dormiu. Tava sonhando em jogar no Santos. E não é que o sonho dela se realizou? A bebê do táxi do Neymar cresceu apaixonada por futebol. Ela sempre pediu pra fazer escolinha de futebol e eu ficava enrolando. Até um dia que eu encontrei, né, essa escolinha. E agora a Júlia faz parte do time sub-20 do Santos. Uma menina que é muito aguerrida, uma menina que disputa cada jogo, cada treino, como se fosse o último dela. As Sereias da Vila, como é conhecido o time feminino do Santos, já promoveram o reencontro. Neymar e Júlia, juntos de novo 13 anos depois. E dessa vez, a Júlia estava acordada. Então temos um último desafio. No Paulistão, o Neymar, ou melhor, o taxista da Júlia, fez um gol olímpico, uma jogada quase impossível, quando o jogador faz o gol chutando a bola direto do escanteio. Agora, será que a Júlia consegue imitar o ídolo? Se você é parceira do Neymar, faz um gol olímpico pra nós agora, então. Que golaço! E de primeira, sem combinar e sem treinar. A prova tá aí. Que dupla, hein? Esse cara aí pode não ser o seu herói, mas é o herói de muita gente, como o Cauã Araújo e o Pedro Lopes, que tiveram suas vidas mudadas pelo maior jogador brasileiro em atividade. Começa agora o Esporte Record. Hoje um esquema diferente, gente. Seguinte, sabe sala de aula que o professor sai e vira aquela bagunça? Clebão tirou um dia de descanso. Então estamos nós aqui. Vamos ver no que vai dar. Ó quem tá comigo. Neymar, que renovou o contrato essa semana com o Santos até 2025. Conforme a gente adiantou, né? O repórter Fabiano Fará trouxe a informação com exclusividade aqui no Esporte Record. E daqui a pouco eles, Noriega, Dodô, que vocês já estão acostumados a ver aqui. Hoje o nosso companheiro de R7, Cosme Rimoli, eles vão analisar tudo pra gente, claro. Ele, nosso convidado especial, Júnior Baiano. Todo mundo vai falar sobre Neymar e outros assuntos bem quentes por aqui. O seu Cosme, quero falar com o senhor sobre Neymar, Rafael Veiga, o senhor anda plantando a notícia. Aí tá todo mundo bravo com o senhor. A gente vai de Corinthians. O Timão volta a campo contra o Red Bull Bragantino, dia 13 de julho, pelo Brasileirão. Esse jogo você vai assistir ao vivo aqui na Record. O time voltou a treinar esse fim de semana e um assunto preocupa a Fiel, viu? Memphis Depay, ele fica ou vai embora do Timão? Fala, meu povo. Tudo bom? Eu ainda vi hoje bem descabelado.
Peita do timão, mano sem caô. Sou corintiana, vendo porapapá. Cara, gosto do Memphis Depay. Gosto dele, um cara que trouxe muita visibilidade pro Corinthians. O principal atacante que nós temos junto com o Yuri Alberto. O Memphis Depay, ele chegou fazendo uma média pra torcida aí, colou na favela, quis mostrar que é um pouco corintiano, mas pelo salário tá deixando a desejar, hein, mano. A lot of work, to score that goal. Assim, meio termo, né? Não tô curtindo muito, mas também não tô desgostando. É o retrato fiel do que você tá falando. Acho que ele tá se dando melhor que o Neymar fora de campo nas baladas aí, mano. Mano, eu gosto dele mais com o Rariel, não tem como. Com o Rariel? Não tem como. Peita do Coringão, sem call, sem B.O. Sou maloqueiro, não desista, nunca vendo para papá. Memphis Depay, é o seguinte, ó. Você pode até ficar no Corinthians, nós aceitamos ser no Corinthians, mas esquece balada, show, esse negócio de rap aí e mais futebol, mano. O salário dele é muito alto, ultimamente pouco futebol se comparado ao ano passado. Tem tanto jogador aí que ganha tanto e não faz nada pelos times. Um jogador que tá dando resultado mesmo, tem que manter, sim. Vamos jogar mais raça, meu amigão. Você tá ganhando muito. Vai trabalhar lá na solda pra você ver, 3 por mês. Você vai chorar, hein? Memphis, seu lugar é na Fiel, seu lugar é no Timão. Não tem como se você ter mais visibilidade tendo o melhor time do mundo, mano. É Corinthians. Aí, Depay, jogar um pouquinho mais, pai. É muito dinheiro pra pouca bola. Não tá mais valendo tudo isso não, velho. Não tá valendo tudo isso mais não. E vai Corinthians sempre. Fala, vai Corinthians, nenê. Corinthians. Isso. Valeu. Muito bom. Ó, nosso time já vai falar da situação do Memphis Depay, do futuro dele no Corinthians. O Dodô já tá até se coçando. Calma, Dodô, já vai falar do Memphis Depay. A fiel torcida não tem esse nome à toa, não é? O repórter Jean Brandão achou um norte-americano que veio morar no Brasil e virou mais um louco do bando do Timão. O Sport Record apresenta agora para vocês o mais novo gringo da Fiel. Vai, Corinthians! A frase é conhecida no mundo todo. Vai, Corinthians! Vai! Mas começou a fazer mais sentido para este americano através do videogame. Jogo Futebol Manager 2024. Usar Corinthians. Andrew, conhecido na internet como Volks, chegou a vir para o Brasil, mas ficou pouco tempo. Boa tarde, vocês. We are at Carnaval Brasil. Ele sempre viveu no estado do Arizona. Foi militar nos Estados Unidos e lá passou por tempos difíceis. Em busca da felicidade de um lugar no mundo, Volks veio novamente para o Brasil. Aqui no país do futebol, em um passeio no Parque do Ibirapuera, a vida dele ganhou um novo sentido. O americano quebrou a barreira da língua através da paixão pelo Corinthians. Percebeu de cara um acolhimento diferenciado dos brasileiros. E aqui fez amigos que o convidaram a conhecer a Neoquímica Arena. Tem paixão, depois eu entrar no estádio, entra a Neoquímica. Meu goosebumps, so much, muitos, demais. Arrepiou os pelos. Sim. Sensacional, sensacional. Esta experiência de vida foi pra internet e rapidinho ele ganhou um apelido: Gringo da Fiel. No Brasil, estuda e coleciona artigos do Corinthians. A camisa autografada pelos jogadores do time é o xodó. Garro, Matheus Bido. A faixinha na cabeça e a camisa que usa são de Memphis Depay. Mas o outro gringo não é o melhor do time, segundo este novo maloqueiro e sofredor. Mateuzinho! Mateuzinho. Fala pro Mateuzinho. O maior jogador do Mundial, Mateuzinho. O gringo da Fiel estava na Neoquímica Arena quando o Corinthians foi campeão paulista. E depois daquele clássico contra o Palmeiras, aprendeu a cornetar também. Palmeiras não tem Mundial.
Andrew quer continuar acompanhando o Timão no Campeonato Brasileiro. E ele estará lá. Quando você ouvir o canto da torcida, pode ter certeza que no meio do coro terá um sotaque diferente. Vamos, Corinthians! Cosme, a gente vai falar bastante de Corinthians daqui a pouco. Tem alguma notícia boa pro gringo aí, do Coringão? Então, a notícia boa, Paloma, Neymarzete, é que é o seguinte, que o Corinthians... Falou que a gente vai falar disso. E nunca vi, vai gostar do Neymar lá longe. Então, é o seguinte, o Corinthians está negociando com o Biel, está tentando atravessar a negociação com o São Paulo, que é um meio atacante, que jogou bem no Bahia, mas foi muito mal no Sporting de Portugal. O Corinthians se livrou do Coronado, que ganhava 1.300.000 por mês. Eles fizeram uma rescisão. O Dodô fez uma ótima pergunta para mim. Não sei se ele vai receber esse dinheiro ou não, mas o Corinthians acertou a rescisão. Saiu o Coronado. E o Memphis, ele recebeu metade da premiação de 6,5 que o Corinthians estava devendo do Campeonato Paulista. E ele treinou, tem grande chance de ficar. O empresário está negociando com a Turquia ou com a Arábia. Se não tiver ninguém, ele fica. É porque o passe dele é muito barato. O Corinthians, o passe dele vale 10, ele assinou 10 milhões de euros. Se vender, o Corinthians só tem direito a metade disso, que é 25 milhões. Então, o Memphis vai depender dele. Se ele for bem tratado, principalmente por você, talvez ele fique. Mas é só contratar o empresário do Coronado que ele fecha esse negócio. O empresário do Coronado, se tem prêmio para melhor empresa, prêmio FIFA de melhor empresário, é o do Coronado, velho. Pois é, daqui a pouco a gente fala mais 1.300.000 ele ganhou. Dessa limpa aí que o Corinthians está fazendo também. Tem a notícia para a gente falar do Yuri Alberto. Agora, você já deu o seu rolezinho pelas redes sociais hoje? Tá cheio de craque de bola de férias, não é mesmo? O Sport Record separou algumas postagens das estrelas do futebol para você. É o nosso rolê na rede a partir de agora aqui no Sport Record. Pode rodar a vinheta. O contrato do Memphis vai até quando? Bora lá, olha ele aí, ó. Olha que beleza. Ó, Dodô, essa é pra você. Pepe Guardiola e o elenco do Manchester City. Eu vi isso aí. Aproveitaram a foguinha ali do Mundial. Joga lá na sua rede, jogar Dodô? altinha. Nenhum joga, tá morto. Numa praia de Boca Raton, na areia tão ruim. Flórida. Na areia tão ruim. Ó, mas chama atenção, a gente tá vendo aí, isso conta muito no futebol. Clima descontraído entre os jogadores. Pepão Guardiola jogando altinha. Olha, isso aí foi antes do jogo da Juventus. Você viu como é que foi o jogo, né? O City enfrenta o Al Hilal pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Olha aí que beleza. Tá bem ou tão fraco? Não, pra futebol é tão fraco, mas eles vão ser o campeão desse campeonato aí. Não, calma. Você já tá o coração, ele é City. Se você é Neymarzete, ele é Citizete. É impressionante. Guardiolista. E o Real Madrid é onde, né, querido? Calma. É só um palpite. Ai. Mas você viu que ele liberou os caras, o esquema do Guardiola? É quase férias. Treina uma vez, os caras levaram família, tudo. Depois do treino, liberado, faz o que quiser. Vai pra praia, descansa, passeia, faz compras e tal. O esquema que ele arrumou pro City jogar o Mundial foi esse. E tá funcionando, porque os caras estão voando. Isso é interessante. Isso, né? Sim. A seleção da Alemanha aqui no Brasil também. Também. Então, mas só um detalhe também. Esse campeonato falaram que ia ser um fracasso. Não tem fracasso porque jogam com jogadores titulares, por quê? Tá aqui 2 ex-jogadores. Eles estão usando pelo melhor argumento, que é dinheiro. Um campeonato de R$1 bilhão. $1 bilhão de euros. É muito dinheiro. Então, o City, todos, Juventus, todos levaram os principais jogadores, porque é muito dinheiro. E a premiação desses times todos aí, quem for campeão e quem for vice, pagar uma parcela desse dinheiro. O Palmeiras já, só chegando até as quartas, já ganhou 220 milhões. É muito dinheiro. Então, por isso que estão com os titulares aí jogando bola felizes. Bom, na última terça-feira, quem comemorou mais um ano de vida foi Lionel Messi. Dá uma olhada. O craque completou 38 aninhos e postou essa foto aí ao lado do bolo com um Smurf. Aí a Antonella, esposa dele, parabenizou o jogador com uma brincadeira na publicação nas redes sociais, dizendo o personagem ranzinza dos Smurfs, que foi aí o tema do bolo. E aí, vocês gostaram? O Messi é meio ranzinza mesmo? Eu sei que ele joga pra caramba e é o melhor jogador que eu vi jogar. Ele pode ser o que ele quiser. É impressionante, com 38. Jogando, né? O que ele faz ainda? Nori, assim, você acha que o Baiano também, o Messi jogando nesse time do Miami, que é um time limitadíssimo e, assim, até inocente. O Messi, com a condição física que ele tem, jogando no time da Argentina, ele pode ser bastante útil ainda. O que você acha? Eu acho que sim.
Até porque todo mundo hoje joga para o Messi, né? O Messi fica tranquilinho, pega a bola, vai ali na frente, quando perde, preste atenção. Sim. Ele volta andando, tranquilo. Ninguém reclama com ele. Sem preocupação nenhuma. Quando o time toma essa bola, o Messi dá o trote para receber. Sim. Então fica muito mais fácil. Eu já quero perguntar para o Júnior da com mais seleção qualidade, brasileira. né? Você imagina a seleção da Argentina. Esse time do Inter Miami, às vezes ele pega a bola, ele tenta dar uma arrancada porque ele não tem para quem passar. O Suárez não dá mais, coitado. Fez um golaço contra o Palmeiras. Tá meio cheinho, né? Mas tá, joelho, né? Tá curtindo a vida lá e ele tem essa questão do joelho e tal. O Busquets, você viu, que um cracaço de bola, mas perdeu uma bola ridícula ali. Mas ele não merece. Não, que isso. Só um detalhe só. Só que, na Argentina, imagina o Messi. Ele dá bola para todo mundo. Um detalhe rápido. Ele tá funcionando super bem como garoto propaganda da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Ele foi para isso, ele joga no time do Beckham, o Suárez também. O papel do Messi é esse, né? A gente não pode se iludir. Ele está ganhando muito bem para isso. Entendi. Eu falei que ia ser meio bagunçado o esquema aqui hoje. Ninguém respeita a apresentadora. É isso, chamou na E xincha. aí virou um debate do nada. Poxa. Esses aí, estão tipo se formando na faculdade. Olha que beleza. Olha os jogadores do Bayern de Munique, esse ensaio que eles fizeram. É o Miller, né? O perfil do time alemão publicou foto dos jogadores nesse estilão aí universitário. O Miller mais descoladão, Neuer e o Harry Kane como jogadores de time de futebol americano. O que vocês acharam aí desse style dos jogadores, hein? Olha que ensaio belezinha deles. Foi bem. Legal. Estão meio de férias mesmo, é? Legal. Você acha que eles estão de férias? Sai um pouco do normal, né? Pô. E a cara do... Queria ver se fosse a gente aqui. Se os times aqui fizessem esse ensaio. O que não iam falar, meu? Eu ia estar no outro dia, na porta do CT, fora. Os caras reclamando. Não é não? Ou queremos jogador. Oi, exato. Ou queremos jogador. Thales Magno, que aproveitou as férias também para jogar um futevôlei com os amigos. Aí, Dodô, olha a nível melhor. do Thales. Será que ele leva jeito? Eu sei que eu nunca vi o Thales jogando, mas o irmão dele, o Caio, joga muito. Já jogou comigo lá. Aí o nível já é maior, já. O Corinthians se reapresentou nesse sábado, lá no CT Joaquim Grava, marcando o fim, então, do período de férias do elenco. Que beleza. O que eu nunca entendi é o seguinte, jogador de futebol vai para as férias e joga futebol, cara. Ô, Dodô, como é que é separado? Eu não fala entendo um negócio. Será que você é melhor? Cadê a plaquinha pro Dodô aqui, ó? Pra gente tratar bem nosso colega de trabalho. Será que o senhor é melhor que o Thales Magno no futevôlei? Dá uma olhada aí. Quem aproveitou o Domingão de Sol na cidade de São Paulo foi um ex-jogador super conhecido aqui, ó. Dodô, nosso artilheiro dos gols bonitos, deu uma aula no futevôlei. Bola vez de graça ao ombro, ó. Aula de ombro fazendo efeito, ó. Pingueta. É isso. Direito a ponto de pingo e tudo mais. Meus parceiros todos lá, ó. Por que você não compete? Não tem campeonato assim, sério? Porque eu competi muito quando eu jogava, né, Júnior Baiano? O Júnior Baiano estava contando aqui que os caras estão brigando no futebol, a gente só se diverte. Coisa linda isso. Lá no Rio briga. É isso. Essa jogada de cabeça é meio sua especialidade, hein, Dudu? Tava vendo os vídeos ali. Essa é aquela ameaça que vai dar lá no fundo, lá, ó, e só pinga no meio, ó. Gente, eu fico vendo o Dodô nas redes sociais, gente, dá cansaço só de olhar. O cara treina, assim, 2 períodos até hoje e fica 2 horas no futevôlei, não dá para acompanhar, cara. Trabalho também, né? Tem que falar que eu trabalho, né? Também. Seguinte, tenho mais uma pergunta para vocês e para quem está nos assistindo. Aí já vai lá no r7.com, vota. Pergunta é, a derrota do Flamengo para o Bayern no Mundial foi esperada, vexame ou injusta? Posso perguntar já a opinião de todos? Vamos lá, Cosme, para você. Mais do que esperada, porque o Bayern tem um elenco de 5 bilhões e 700 milhões, tem muito mais técnica, tem muito mais jogadores fisicamente, porque é uma seleção. O Bayern tem 4 empresas multinacionais, que eu não posso falar o nome aqui, que são poderosíssimas. Um Bayern mesmo, a gente já fala Bayern, já é uma empresa. Então, é um time poderosíssimo, mais que esperada. Quando o próprio técnico fala que o adversário foi superior, ele já esperava isso, foi uma derrota mais que esperada. O Flamengo jogou com alma, foi no máximo, foi no limite, mas o Bayern muito melhor. Nori? Foi esperada, mas eu acho que o Flamengo fez um bom jogo, Júnior? Esperada, mas não da maneira que foi. Não, assim, pelos erros que o Flamengo cometeu. Ô, Júnior. Poderia ser 2-0, 2-1. Cara, você tá chatoso de sentir, tá tenso. Tá chateadão, cara. Tá bravo o Flamengo. Porque não pode errar da maneira que errou. 4 vezes, quase a mesma coisa. Não pode errar. Eu achei legal aquele negócio que você falou do chutão.
Porque parece que é proibido dar um bico de vez em quando. Aí se der um o Dodô Rio que eu falei se do o zagueiro bico já. der um chutão hoje, o cara é... Vamos falar que é o quê, Noriega? Não pode, parece que é proibido dar um bico de vez em quando. Faz parte, pô. Tira a bola. Tem hora que tem que dar de bico. Tira a bola, coloca o time todo aqui. O Flamengo hoje tinha que jogar igual o Botafogo. Fechadinho. Por uma ir bola. lá, beliscar e pronto. Não tem característica. Mas tem hora que tem que mudar. Vai, Dodô, sua vez. Eu gosto do fala. Flamengo demais. Eu acho que o Manda Flamengo. Eu também gosto. Eu acho o Flamengo o melhor time do Brasil. Eu acho que o Felipe Luiz é o melhor treinador que a gente tem aqui, brasileiro. Eu achei que o Flamengo só não passou porque o Bayern é muito melhor que o Flamengo. E se é Bayern é bom, passou. Vexame esperado ou injusta, a sua opinião? Não, e vexame é esperada. Porque o time do Bayern realmente é muito forte. É, com um quesinho de injusta também. Não, mas é que Injusta não, né? Você tá, o outro que é bom é o Leverkusen, que você está falando do Leverkusen. Leverkusen? É, esse aí do... Esse é ótimo. Posso Esse fazer é uma ótimo. Posso fazer uma pergunta? Manda. Então, eu queria perguntar pro Dodô e pro Júnior Baiano e pro Norita, Ai, o meu que eles Deus. acham do... Lá vem. Por que o Arrascaeta foi tão mal e o não aproveitamento do Pedro, como é que pesou? Segura, daqui a pouco a gente vai falar Susto, sobre isso. Segura, você participa da enquete que daqui a pouco a gente traz mais da parcial. É só apontar, tinha um QR Code aí na tela, se puder jogar de novo, é só apontar o celular aí, já era. Só entrar e responder. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma entrevista exclusiva com o Rafinha, junto da mulher dele, a Taia, aqui no Esporte Record. Mas antes, o Rafinha causou polêmica essa semana. Ele criticou a Copa do Mundo de Clubes e desagradou ninguém menos que o Zico. Vamos dar uma olhada. Então, muita gente fala, os times europeus estão com desculpa e não sei o quê. Isso depende do ponto de vista. No meu ponto de vista, é muito ruim abrir mão das minhas férias para jogar algo que tu é obrigado. Porque em nenhum momento perguntaram para os jogadores de data, se queriam, só que não, vocês têm que ir, ponto, e a gente acata ordens, a gente tem que estar lá jogando. Ninguém soube disso ontem, né, que ia ter essa competição, né? Essa competição já está definida há muito tempo atrás. Ele talvez tenha dado sorte de que a única Copa do Mundo que ele disputou foi justamente no meio da temporada, onde a FIFA bagunçou tudo que é calendário do futebol mundial para satisfazer um país como o Catar. A gente vai girar a opinião aqui, mas antes de mais nada, o futebol tá uma bagunça. Uma bagunça. E ainda mais o seguinte, quando o jogador fala verdades ou dá a opinião dele, todo mundo reclama. Então vocês querem declarações, aquela padrão, eu vim para somar, aquilo que a gente já está acostumado a ouvir. Ele deu a opinião dele, o Rafinha. Aí vem um monte de gente criticar, com um monte de hipocrisia. Eu não gosto disso, eu não concordo. Nori? Assim, a opinião dele é livre, é um direito dele, mas eu vou discordar dele e vou concordar com o Zico. Até vou citar aqui uma entrevista do Rummenigge. Todo mundo lembra, quem não lembra, mais novos não vão lembrar. O Rummenigge foi um baita jogador da Alemanha, de Copa do Mundo, um cracaço, foi dirigente do Bayern. E ele falou sobre isso, ele falou o seguinte, o futebol está tão caro, gera tanto dinheiro, os jogadores ganham tanto dinheiro, que eles têm que entender que para o clube fazer dinheiro, o clube precisa jogar. Ele falou assim, é bom para o clube jogar esse campeonato mundial. Mas é um excesso. Imagina se mexem nas suas férias aqui. Decidem que você vai trabalhar. Mas repara numa coisa, ele só fala dos clubes europeus, ele não fala do clube brasileiro. E o clube brasileiro? Jogaram 18 a mais. Isso ele nunca fala. Ele nunca fala. É a mesma coisa o Klopp. O Klopp também detonou esse Mundial. Porque os jogadores europeus têm que jogar no verão. Eles só pensam neles. E nós aqui, quando o brasileiro, o sul-americano, vai jogar a final do Mundial, quando era do outro jeito, sai de 35 graus aqui para jogar com 2 abaixo de 0 lá. Então é o seguinte, os europeus querem tudo para eles. Enquanto for legal para eles, está bacana. Eles não querem dividir um pouco do negócio. Esse Mundial é uma forma de o time sul-americano, o time africano, o time asiático jogar também com os melhores times. Porque senão fica só lá na Europa e não evolui. Os nossos 2 jogadores da mesa gostariam de estar nesse Mundial? Opa, ó o Júnior. Você está liberado. Quem não quer jogar um Mundial? Ele está reclamando porque o Barcelona não está lá. É isso. Você acha isso? Se o Barcelona estivesse lá, ele ia jogar, iria ganhar e não ia reclamar. Eu estou com o Noriega. Eu vi a entrevista do Klopp. Eu acho que o Klopp falou com conteúdo, porque se jogou a Eurocopa na temporada passada, está se jogando a Copa do Mundo de Clubes nessa temporada e o ano que vem tem Copa do Mundo
de futebol. Ele não reclamou de jogar a Eurocopa, reclamou? Não, porque a Eurocopa e já tem a Copa do Mundo. E nesse período que os jogadores vão ter, eu não questiono a questão financeira, eu sei que tem muita grana envolvida, é a questão física e atlética dos jogadores. E não só lá da Europa, do Brasil também, se joga muito. Então, eles estão falando com uma coisa que é mais uma competição que foi criada e, assim, é menos tempo dos jogadores se recuperar, porque chega numa competição dessa, a gente está cobrando os caras de jogarem bem, de serem protagonistas. Cara, precisa do físico. Por isso que eu concordo. Eu acho que tem que melhorar o calendário aqui no Brasil e tem que melhorar o calendário lá fora também. Mas eu acho que essa Copa do Mundo de Clubes, super bacana, legal, a gente se diverte, a gente está vendo vários jogos, vários times de outras regiões. Mas, assim, se você for pensar na qualidade física, técnica dos jogadores que são os protagonistas, influencia demais. Organizar melhor o calendário quando tiver uma competição dessa. Esse campeonato mundial, há quanto tempo que todo mundo sabe que vai ter? Não, sim, eu entendo. Tá entendendo? Eu entendo a questão financeira, a questão da FIFA de implementar mais um campeonato, mas eu também entendo o lado do que o Klopp falou, que o Klopp, ele é bem esclarecido, ele falou legal, eu gostei muito da entrevista dele. Olha as competições que já vêm se estendendo, é mais uma competição. E a Copa do Mundo, que é o campeonato que todo mundo para ver, às vezes os jogadores chegam arrebentados. Né? Então, mas isso aí é reversível por quê? Sim. Televisão, transmissão, dinheiro. Negócio, né? Não tem, olha só, não tem volta. Acabando com o futebol. Assiste NBA, mas só para terminar, Nuri, uma coisa que é bem importante. O Rafinha, ele anda muito mal de declarações, o que ele falou para o Romário, ele ajudou muito o Brasil a perder da Argentina, e se o Barcelona está na competição, ele não ia falar, porque existe uma cartilha. Ele falou porque está fora da competição, como o Dudu falou. Desculpa. Não tem, né? Fala, meus amigos, ligados aqui no Esporte Record. Um abraço para vocês e para todo mundo que nos acompanha. Corinthians fez seu segundo treino depois dos 15 dias de férias. Aliás, as atividades estão divididas no período da manhã e também da tarde. A boa notícia para o torcedor corintiano é que o Yuri Alberto, o atacante, está voltando depois de uma fratura que ele teve na costela. Ele está mais de um mês afastado dos gramados, mas ainda está naquela chamada transição física e que neste sábado, quando perguntado aqui pela reportagem da Record sobre uma possível saída do Corinthians, ele acabou não respondendo. Vamos acompanhar. Você fica até o final do ano, Yuri? Obrigado, Yuri. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. E ainda falando sobre o campo de ataque do Corinthians, Memphis Depay agora está um pouco mais tranquilo depois que o clube pagou uma parte da dívida que tem com o jogador holandês. Ele cobrou a equipe, até ameaçou deixar o clube, não se reapresentar no último sábado, se não pagasse pelo menos uma parte dos 6 milhões que o Corinthians tem de atraso com relação ao jogador. O Corinthians tem esse dilema de gastar ou não gastar, eis a questão. Eu volto com vocês. Meus amigos, Yuri Alberto ali ficou claro uma risada. Ele é muito simpático. E aí, Cosme? Não, então, que informação que a gente tem do Yuri? A informação que eu tenho é que se você der bom dia para o André Cury, que é o empresário do Yuri Alberto, ele te oferece o Yuri Alberto. Eu adoro o André. Beijo, André! Então, pois é, ele viajou a Europa inteira oferecendo o Yuri Alberto. Então é isso, o Corinthians mas é bom de negócio. Ele também não vai cornetar o jogador que foi artilheiro do campeonato, artilheiro da arena do século. Eu estou te dando informação que o André Cury está oferecendo ele para todo mundo. E é isso, o Corinthians quer 35 milhões, é muito caro, milhões de euros é muito caro. O André é bom, hein? É uma negociação difícil. O André é bom, hein? O André é bom. É bom. É bom. O seu? Era o seu? Não, é de vários jogadores aí, né? Barcelona, trabalhou com o Barcelona há muitos anos. O rock é dele, sim. É mesmo? Muito bom, né? Sabia, não. Não, agora você vai explicar. Tá bom? Não, o Júnior Baiano tá perguntando. Corta pra cara dele. Pode fechar na cara do Dodô. Quando o Dodô dá esse sorriso meio de lado, principalmente quando eu falo do Neymar, é porque vem bomba. Não, é que o Júnior Baiano perguntou, o André é bom. Eu falei, o André é bom. Ele é empresário de quem? É do Vitor Roque. Ó, você vê, Atlético Paranaense e Barcelona agora tá no Palmeiras, a grana que movimentou. Tá jogando bem o Vitor Roque? O cara negocia bem. Dodô, tá jogando bem? Não tô falando da questão se ele tá jogando bem ou não. Ele tá falando dos negócios. Yuri Alberto agora, quanto que tá falando do Yuri Alberto? 25, 35 milhões? 35. Aí, cara. Ele é muito bom, mas é juvenil perto do Coronado. Esse é o melhor de todos. Coronado. Esse é o melhor empresário da história do futebol. Quem é o empresário? Eu não sei quem é, mas como é que o cara convence o Corinthians a fazer o contrato que o Corinthians fez com o Coronado? Poderia passar o nome. Com todo respeito ao Coronado, hein? Mas não é ruim. Como não é ruim? Não é você falando que ele é bom ou ruim. Mas como é que um clube do tamanho do Corinthians contrata um cara por essa grana com um cara que nunca viram jogar, que estava jogando na Arábia? Eu tô falando, respeito
respeita o cara como profissional. Ele não fez crime nenhum. Tá certo ele de aceitar o contrato. Agora, como é que o clube topa um negócio desse? Mas o scout do jogador deve ser bom. Não, posso responder também. O Flamengo estava interessado no Coronado e quem a indicação foi do Matheus Bach, filho do Tite. Ele disse que era um ótimo jogador, Matheus Bach. E agora o Corinthians, Dorival Júnior, precisa de reforços, não precisa não, para esse segundo turno? Lógico que precisa. Precisa sair, né? Pô, se saírem esses dois, então, pô. Sim, não. Se saírem Memphis e Yuri Alberto, como é que fica o Corinthians? Ô Júnior, como é que você vê o Corinthians agora com o Dorival, o Memphis Depay? É craque, não é craque? Muito bom jogador, assim, um pouco acima da média, não é? Mas o Corinthians tem que reforçar, tem que melhorar. Não adianta só o Yuri Alberto e o Memphis estarem bem, se não tiver uma galera ali por trás para dar não é? Para ajudar os dois. Sim, sim. O grande problema do Corinthians é 9 de agosto. Tem que ter a Assembleia dos Sócios para decidir quem é o presidente. O presidente vai ficar ou não. Augusto Melo sai de vez, que é a tendência que ele saia de vez, e aí o Corinthians tem que se organizar politicamente, tem que ter um presidente forte. O Zezinho Mansur, que é um bilionário, está saindo candidato, tem vários candidatos. O Corinthians tem que ter um presidente de verdade, hoje não tem. Tem o Osmar Stabile, que é interino. Então não dá para fazer grandes negociações. A SAF não seria um bom caminho para o Corinthians? O Ronaldo, o fenômeno que você também gosta, ele disse, se o Corinthians precisar, eu arrumo uma SAF ontem. Mas a torcida não quer, a diretoria não quer, porque esses clubes acabam sendo quase uns feudos. Então, são divididos, assim, tipo... Então, tem grupos que comandam o Corinthians há muito tempo. Ficou 17 anos o grupo do Andrés. Então, eles não deixam. O Corinthians SAF não vai virar, não. Mas o Ronaldo Fenômeno, que você gosta tanto, que ele está sempre disposto a oferecer dinheiro. O Ronaldo é bom de negócio. É ótimo negócio. Bom negócio. Bom de negócio. Bom, ainda hoje, vamos colocar Júnior Baiano numa bola dividida. Pois é, vocês não perdem Dodô por vai esperar. dividir com o Júnior Vamos dividir uma bola aqui. E tem também uma entrevista exclusiva com o Rafinha. O Sport Record faz um rápido intervalo, é rapidão mesmo. A gente volta já já. Você que está em casa e está no cadastro único, se está fora do mercado de trabalho ou já começou um pequeno negócio no bairro, mas ainda falta fôlego para investir, ou mesmo quem quer fazer um curso e se qualificar para virar o jogo da vida, sabe qual é o primeiro movimento? Acreditar. Pensando nisso, o governo federal lançou o programa Acredita no Primeiro Passo, dentro do Plano Brasil Sem Fome. Uma iniciativa que conecta quem está no CadÚnico a oportunidades de emprego, crédito para empreender e até cursos gratuitos de qualificação. É a autonomia que você precisa, a chance de conquistar a sua renda e sua própria vitória. Você entra com a vontade de virar o placar e o governo entra com o passe certo. Fechado? Se quiser saber mais sobre o programa, é só acessar o site mds.gov.br. Acredita no primeiro passo, acredita no seu futuro, acredita que dá certo. Chegou a hora. Conversei com exclusividade com Rafinha, atacante do Barcelona e também da seleção brasileira. Ele fez revelações importantes sobre o futuro, a relação com Carlo Ancelotti na seleção e por qual clube gostaria de jogar aqui no Brasil. Vamos ver. Tá mais calminho. Oi, tudo bem? Meu Brasil. Olha essa dupla que tá aqui comigo. Primeiro que eles são maravilhosos, né? Tem uma imagem de cortar o coração. É o abraço. O Ancelotti te dá um abraço, um beijo. Mas assim, ele fica abraçado com você. Me conta um pouco disso. Antes rivais e agora unidos pelo um objetivo muito maior, né? Gigante. Como é que foi essa cena para você também? E eu me sinto também muito privilegiado de estar trabalhando com pessoas do nível dele, da qualidade dele e da importância dele. Eu lembro que nesse abraço ele me abraçou, me beijou e falou para mim como é bom te ter no meu time. Nossa. E isso para mim foi muito marcante. É importante ter o Rafinha no time depois da temporada irretocável que você teve. Hoje você é o melhor do Brasil? Eu quero sempre ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje e assim eu vou levando a minha vida. Então isso está sendo considerado o melhor jogador
do mundo na temporada, o melhor jogador brasileiro, é muito gratificante. Me fala um pouco, a gente tinha um estigma da coisa da mulher do jogador de futebol. E isso mudou muito de uns anos para cá, porque hoje não é só a mulher do jogador de futebol. A mulher do jogador de futebol, ela é formadora de opinião, ela é influenciadora, tem causas, envolvida com causas sociais. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que, na realidade, é que esse mundo de rede social está trazendo que sempre foi uma esposa de jogador, né? Todos são grandes mulheres, a maioria são a base, é o suporte, é dentro de uma casa, é fora dela também, na carreira, em tudo, dá um auxílio. Então, acho que, na verdade, a gente sempre foi, a gente só não era tão vista, né? E para você, Rafinha, como é isso? A gente sabe que é muito complicado a vida que elas levam, principalmente, né? Acaba sendo uma vida muito solitária, porque a maioria das vezes a gente viaja muitas vezes na semana para jogar e elas ficam sozinhas e elas têm que tomar conta de uma casa, tomar conta dos filhos, as que têm filhos. Eu desafio rapidinho para vocês, um responde pelo outro. O que a Taya mais gosta de fazer nas horas vagas? Vamos ver se você sabe. Sair de casa. Pra onde? Para qualquer lugar. Ela não gosta de ficar presa. Quantos filhos o Rafinha ainda quer ter? Meu Deus, acho que ele vai ter uns 10, até vir uma menina. Opa! Quer uma menininha? Eu quero. Como vai chamar a menininha? Já tem? Louise. Ai, que lindo! Viagem que a Taya gosta de fazer? Pro Brasil. E alguma que ela pretende fazer? Pro Brasil. Um título que o Rafinha ainda sonha em vencer? Copa do Mundo e Champions League. O Hexa vem? Se Deus quiser. Qual o time que o Rafinha sonha em jogar no Brasil no futuro? No Inter, né? Inter, Avaí. São 2 times que ele tem marcado. Tá no seu coração? Sou colorado. Então, quando eu venho de férias, eu sempre tento ir assistir algum jogo e tal. Então, é legal ver a maneira que o torcedor do Inter me recebe e até mesmo o pessoal do clube em si, né? Os jogadores, os diretores, o presidente. Então, ficou mais marcante ainda e tenho vontade. Eu não joguei ainda no Beira-Rio. Boa temporada para você, uma nova temporada que seja assim muito boa. Só dá uma maneirada no Real Madrid, que esse ano vocês estão de brincadeira, tio. Que passa? É que ano passado a gente não ganhou nada, esse ano a gente tinha que ganhar tudo. Beijo, casal. Muito boa a entrevista. O Fluminense entra em campo nesta segunda-feira pelo Mundial de Clubes. O time do técnico Renato Gaúcho encara a Inter de Milão. Aqui no Brasil, a repórter Karen Meneguin visitou uma torcedora ilustre do Flusão. Ela faz uma comemoração toda especial todas as vezes que o Flu marca um gol. Vamos ver. A cachorrinha mais tricolor da internet ganhou o coração do torcedor. Os tutores publicaram vídeos em que ela aparece comemorando gols do Fluminense nas redes sociais. A primeira vez foi uma surpresa. Foi um dia que a gente estava assistindo um futebol. Inclusive, esse dia eu não estava nem assistindo. Foi minha esposa e meu filho. Aí ela começou a rodar na hora que eles comemoraram o gol do Fluminense. A Pretinha chegou na casa do Abraão há 8 anos. E em 2022, a família tornou público o talento da cachorrinha. À medida em que a bola avança no campo e o Kleber Machado vai subindo o tom da narração, ela fica mais animada. Abraão e o filho decidiram criar uma conta na rede social para a Pretinha e publicar os vídeos com as reações aos gols do time do coração. E ostenta fotos com todo o elenco do Fluminense. A primeira foi com o Ganso. Eu vi o Ganso chegando e perguntei ao Ganso. Falei, Ganso, tem como dar uma moral aí? Ele falou, memória. E a Pretinha famosa? Ele reconheceu. A nossa equipe vai fazer um teste e mostrar um jogo que foi exibido pela Record entre Corinthians e Fluminense. A ideia é ver se a Pretinha comemora ou não. Um pulinho, um saltinho, uma dancinha.
sem ensaio. A entrada de animais em estádios de futebol é quase sempre proibida. Mas os próprios torcedores pedem a liberação da Pretinha, que faz um sucesso danado com os fãs. Dentro de casa, ela ganha destaque na decoração e se exibe para os convidados. Essa é a Pretinha, sempre disposta a comemorar o sucesso que faz. E um gol do time do coração de um jeito que só ela sabe. Maestro. Ô, Pretinha, tomara que amanhã seja dia, viu? Seguinte, a gente vai fazer o último intervalo rápido por aqui. Senhor Júnior Baiano, se prepara porque teremos uma bola divididaça, não é nem dividida, divididaça para o senhor. A gente volta já já, não sai daí. Sabe quando no meio do seu dia aparece uma dor de cabeça do nada, uma dor nas costas ou até uma febre? Agora existe alívio eficaz. Chegou o novo Sonridor Rápido e Forte. É um analgésico de rápida desintegração que age contra vários tipos de dor. Com a exclusiva tecnologia Optizorb, que permite uma liberação 5 vezes mais rápida no estômago. Começa a agir em até 10 minutos. E eu convidei a Bárbara aqui hoje para fazer esse teste de desintegração. Oi, Bárbara. Tudo bem, Paloma? Esses 2 copos com vinagre simulam o ambiente do nosso estômago. Neste, vou jogar um comprimido de Sonridor Rápido e Forte. Neste outro, um comprimido de paracetamol comum. Olha só a diferença na desintegração. E o novo Sonridor não é efervescente, hein? É muito mais rápido. Não deixe que a dor pause o seu dia, porque a gente sabe que cada minuto conta. Novo Sonridor, sem tempo para dor. Sem dor nem nada, é o seguinte, está na hora do nosso Bola Dividida. Vamos mudar até a trilha. Temos uma... Adoro. Muito bom. Cosme Rimoli, a sua primeira pergunta para o nosso convidado especial de hoje, Júnior Baiano. Então tá, bem leve. Júnior, bem leve. Bem leve, Júnior. Há 25 anos que eu tenho essa dúvida. Naquele jogo, São Paulo e Corinthians, você disse que o Oscar Roberto Godoy estava mamado, estava bêbado durante o jogo. É verdade? O que é aquilo? Diz, é verdade ou não? Ele estava aguado. Esse é o sim? Ou Dodô? Não, cara, a culpa foi do Zete, cara. O Zete que falou pra mim, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí fiz aquele gesto. Ele tá com sede, tá com sede. O meu arco. Falei nada demais. Rogério Pinheiro, né? Eu sou Rogério, nada a ver. Maurício Noriel, ótima resposta. Foi bem, Júnior. Agora eu vou direto e reto. Você foi campeão no Flamengo e no Palmeiras. Jogou em grandes times. Hoje, Flamengo e Palmeiras monopolizam aí a questão do futebol brasileiro. Qual dos dois é melhor? Palmeiras ou Flamengo? Tecnicamente, Flamengo. Agora, o Palmeiras tem um grupo muito forte. Jogadores jovens que correm muito e tem um treinador que eu sou fã também. Mas, tecnicamente, jogador por jogador, o Flamengo tem uma equipe melhor. Ótima resposta também. Vamos ver, a briga fica polarizada entre esses dois. O Botafogo ainda, você acha que ainda chega? Olha, eu aproveitando para... Tem chances, mas eu acho difícil. Flamengo e Palmeiras, os clubes já estão mais entrosados, já estão mais acostumados a jogar junto. Eu acho difícil. O Botafogo aproveitou a fase dele, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Que ano, né? É. Dodô. Júnior Baiano. Cadê a trilha? Cadê a música? Sobe a música. Um ano antes da Copa dos Estados Unidos e México, a zaga da seleção era Marquinhos e Alex Ribeiro, no banco. No banco, Beraldo e Léo Ortiz. Seja sincero, Júnior Baiano. O Júnior Baiano da Copa de 98 seria titular nesse time do Ancelotti? Alguns desses zagueiros foi melhor do que Júnior Baiano? São melhores do que foi Júnior Baiano? Não, eu fui mais... Eu acho que eles não jogariam na minha época. Eles não jogariam na minha época, na nossa época. Tinham muitos jogadores e o futebol era diferente. E eu jogaria hoje, mas eu não tenho certeza se eu
eu ia fazer tanta média, ser tão bonzinho como essa. Tem que dar um curso, intensivão. Temos que lançar um curso. Esse quadro aqui tá muito bom. Quem inventou tá de parabéns. Seguinte, Júnior, cadê a música? Qual foi a pergunta que mais te fizeram ao longo da sua carreira? A pergunta que mais... Sim, tem a ver com a Copa de 98. Ah, é. Eu mesmo já perguntei para vocês. Estamos sem polêmica há 0 horas. Quanto foi que vocês receberam na Copa de 98 para entregar o... Para vender o título da Copa, do tá? Mundo. Quanto que o senhor cobrou? E eu respondo até hoje. Se pagaram, o dinheiro não caiu da minha conta até hoje. E dinheiro nenhum paga uma Copa do Mundo e vocês jamais venderiam, não é mesmo, Júnior? Vamos dar uma espiadinha aqui final na nossa enquete de hoje, que teve a participação de vocês. Super obrigada pela participação. Derrota do Flamengo pro Bayern no Mundial foi... Aqui, ó, venceu. Esperada, 67%, vexame 20% e injusta 13%. Time, obrigada, hein? Obrigada. Obrigada pela participação de vocês, Júnior. Abrilhantou o nosso programa hoje aqui, viu? Obrigada, Cosme. Uma coisinha, a Arrascaeta está negociando com o time do México. A Arrascaeta negociando com o time do México. Notícia do Cosme, que sempre traz informações ali no R7. Qual time? Tem? Não tem o time. O empresário representa clubes do México. Beleza. Cruz Azul. Quer ficar Olha! Qual? Cruz Azul. Quer ficar por dentro de todos os jogos do futebol brasileiro e internacional? Só acessar a página de esportes do R7. Aponta a câmera aí para o QR Code que está na tela e acompanhe a agenda do dia para não perder nenhuma partida. Aproveite o melhor do futebol no R7 Esporte. Já pega o QR Code aí. Gente, obrigada pela companhia. Semana que vem, Kleber Machado está de volta. E aí, quem vai descansar? Depois eu conto para vocês. Beijo, gente. Obrigada. Vocês brilharam hoje aqui, hein? Hã? O senhor vai descansar? O senhor vai pra onde? Pra praia, pro campo, pra fora do país? Eu vou dar uma volta aí. Vai pro Mundial de Clubes, hein? Se o senhor não jogar o Mundial, o senhor não vai, né? Com esse calendário inflado aí do senhor. Beijo, gente.